o quarto ponto aqui de manifestação, a gente vai falar do estômago num conflito diferente. Por que num conflito diferente? Porque a gente até agora falou do território, das questões que envolvem território. E porque o estômago, a gente está falando de território em grande parte dele, mas tem uma curvatura menor do estômago, que ela está relacionada a outro tipo de conflito. E por isso a gente vai falar desse outro tipo de conflito, que é o conflito de perda. Quando o seu paciente passou por uma situação, já escrevi aí para vocês, tá? Quando o seu paciente passou por um conflito de perda. E quando que esse conflito de perda acaba fazendo sentido? Então vamos entender. Se o seu paciente passou, que entendeu que o valor de algo importante para ele foi tirado dele, sabe quando ele passa por uma situação de perda de caráter, sentiu que as pessoas já não acreditam mais em quem ele perdeu a identidade dele. Outro tipo de perda que pode trazer para ele assim, passou por um divórcio, né? Ou uma perda de um emprego importante, acaba desenvolvendo esses sintomas. Então, no conflito de perda, o estômago, ele vai estar ligado a esse sentimento de perder. Por isso que é importante sempre, terapeutas, a gente perguntar para os nossos pacientes como você se sente nesse conflito. Porque pode ser que a gente esteja pensando que foi um conflito de território, mas foi um conflito de perda. Então, nós precisamos conseguir compreender. E, normalmente, os sintomas são semelhantes. Pode trazer uma úlcera, pode trazer uma azia, porque a forma da manifestação física desse sintoma não é detectável a olho nu, é detectável apenas pelos sintomas que ele narra. Por isso, às vezes, é muito fácil a gente acabar se confundindo se a gente não entender a percepção do paciente. É importante a gente perceber, olhar para o nosso paciente e perguntar o que aconteceu ultimamente com você, desde que você está tendo essas dores estomacais, né? E se a gente for pensar nas crianças, é muito comum as dores de estômago deles. Vamos trazer aqui exemplos práticos, né? Começou as aulas hoje, oficialmente as aulas começaram hoje, alguns conselhos não começaram por conta da questão do fogo, mas aqui em Portugal as aulas começaram hoje. Então, imagina aquela criança que passou as férias todas agarrada com a mãe, com o pai, o tempo todo junto, e agora foi o primeiro aninho dela na escola. E daí ela vai e tem os sintomas todos de dores no estômago. A professora vai e diz para você, olha, correu tudo bem, mas ele chorou bastante, ficou muito triste no início, mas ele vai se adaptar, não se preocupa, mamãe nem papai. Olha, ele também está dizendo que está com dor no estômago, não sei se ele já estava com dor de estômago, não estava. Daí a mãe diz, não estava com dor de estômago, estava tudo bem com ele. Mas ele está com um pouquinho de dor no estômago, vamos ver, né? Pode ser uma coisinha só, pode ser um pouquinho de manha chamando a atenção. E, de repente, essa professora nem sabe que a dor no estômago pode ser uma manifestação desse sentimento de perda. Vamos colocar um pouquinho no lugar daquela criança de 3 aninhos que está começando a ir para a escolinha. Ela não faz ideia do relógio. A criança mal sabe entender se amanhã é amanhã mesmo ou se amanhã foi ontem. Né? Às vezes você não pergunta uma coisa para uma criança, ela diz assim, ontem eu vou lá. Ela não tem essa referência de tempo. Logo, a mamãe deixou e disse, eu depois venho te buscar. O depois para ela, depois de uma coisa que às vezes 5 minutos é o depois para ela. Passou desses 5 minutos, ela já está em sofrimento. Ela já começa a pensar, meu Deus, a minha mãe me esqueceu. O meu pai não quer mais saber de mim, se calhar me colocaram aqui, não vão vir me buscar. Por isso aquele choro continua. Que não desliga nunca, o alarme tocando. Me olhem, eu tô aqui, eu continuo aqui. Aí você vê, ela se distrai um pouquinho, vai lá, distrai um pouco, daí... volta, porque alarme de novo, eu tô aqui, alguém me ajuda. Então, nesse caso, pode acontecer nesses sintomas de perda. Um conflito emocional de perda pode trazer dor no estômago, sim. Verifique se o seu filho não acabou ficando tão irritado, com tanto medo de te perder, com tanto medo dessa separação, que acabou aflorando o esôfago dele e acabou estourando no estômago esse refluxo, essa dor estomacal. Então é importante dar uma olhada nisso, o que aconteceu com essa criança, e não só a criança, gente, eu estou falando de adultos também. A dor de estômago por perda, a gente às vezes não percebe, mas desde que eu perdi
algo que para mim era importante, eu tô com dor no estômago, nossa, eu me sinto mal, parece que nada me cai bem, não sei o que está acontecendo, aí você vai ver 5 dias atrás o que aconteceu, você perdeu alguma coisa importante. Perdeu aquela oportunidade de trabalhar naquela empresa que você queria, às vezes você perdeu a pessoa que você amava. Tem que ter um sentimento de perda por trás. Tá, então são aqui as manifestações que nós falamos hoje aqui e que nós trouxemos para vocês. E uma das coisas que eu quero também trazer aqui como algo importante é que a gente, quando consegue identificar qual foi o conflito, né, a gente tem que perguntar para o paciente quando que isso começou, e foi assim, quando começou isso, estava acontecendo alguma coisa diferente, né, para que a gente consiga trazer um atendimento mais importante para aquele paciente, para que a gente faça a diferença na vida dele.